Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que a presença do Eterno nos abençoe. Neste que é o 5º dia de exposição do 5º livro de Salmos. E hoje estaria expondo os versos de 89 a 176 do Salmo 119 e o Salmo 120. Mas antes de mais nada, vamos orar. Eterno Deus, obrigado por mais esse dia que nos deste, por mais esse dia que nos concedeste a bênção de podermos buscá-lo através da tua palavra e dela sermos servos melhores, tornando-nos pessoas melhores, mais íntegras, santas, piedosas, justas. Ajuda-nos, Senhor, nessa empreitada, rumo à nossa eterna morada, junto a Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, continuando nossa jornada pelo Salmo 119, dos versos 89 a 96, nós vamos ver que o texto fala da palavra eterna. O salmista exalta a palavra, afinal, ela é eterna e está firme nos céus, assim como a fidelidade do Senhor que se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que foi estabelecida. Os estatutos de Deus permanecem até hoje, pois tudo está a serviço dos planos dele. O escritor afirma que se a lei do Senhor não fosse seu prazer, ele teria morrido em seu sofrimento. Continua dizendo que jamais esqueceria das ordens divinas, porque crê que é por meio delas que tem recebido a vida. Pois ele confessa pertencer a Deus, suplica por salvação, afinal tem buscado os seus preceitos. E ainda que os ímpios fiquem à espreita para matá-lo, ele meditaria em seus preceitos. Nessa busca, o salmista percebeu que até mesmo a perfeição tem limite. Porém, não há limite para os mandamentos do Senhor. Dos versos 97 a 104, nós vamos ver a sabedoria por meio da palavra. Nesses 8 versos, o salmista exalta a sabedoria alcançada por meio da palavra. E ele diz: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Os mandamentos o fazem mais sábio que seus inimigos, pois o guiam constantemente. Ele tornou-se mais prudente que seus mestres, pois vivia meditando nos preceitos divinos. Conquistou mais entendimento que os anciãos, devido à obediência aos preceitos de Deus. Por isso, recusava-se a andar em todo o caminho mau, a fim de obedecer à palavra. O escritor afirma não ter se afastado dos estatutos do Senhor, pois foi bem ensinado por ele, com suas doces palavras, mais doces que o mel. As ordens divinas deram a ele entendimento e discernimento, por isso passou a odiar o caminho da falsidade. Nos versos 105 a 112, a palavra é lâmpada e luz para todas as ocasiões. O escritor vai falar da iluminação trazida pela palavra, que é lâmpada para seus pés e luz para o seu caminho. Prometeu e repetiu guardar os justos estatutos do Senhor. Afirma ter sofrido muito e reivindica a restauração de sua vida que havia sido prometida. Suplica a Deus que aceite sua oferta de louvor e pede para ensiná-lo em seus estatutos. Diz que sua vida está sempre por um fio, mas ainda assim não esquece da lei. E por mais que os perversos preparem armadilhas para pegá-lo, não se desviaria, pois os preceitos de Deus são seu tesouro permanente, são o prazer do seu coração, e ele está decidido a cumprir os estatutos divinos para sempre, até o fim.
Dos versos 113 a 120, nós vamos ter o ímpio e a palavra. Aqui o escritor vai evidenciar a relação dos ímpios com a palavra. Ele diz que aborrecia ou odiava pessoas inconstantes, mas amava a lei do Senhor, que era seu refúgio e escudo. E sua palavra era sua esperança. Queria distância dos que praticam o mal, pois desejava obedecer aos mandamentos de seu Deus. Suplica o amparo para que viva, para que a promessa se cumpra e sua esperança não seja frustrada. Deseja ser sustentado e salvo para meditar continuamente, porque sabe que o Senhor rejeita todos que se afastam de seus decretos, os que só enganam a si mesmos. Então ora para que os ímpios da terra sejam removidos como coisa desprezível. Porém, o salmista reafirma: amo teus preceitos, estremeço de medo de ti, tenho temor reverente por teus estatutos. Dos versos 121 a 128, nós temos a separação e libertação por meio da palavra. Aqui o salmista começa com um clamor e termina com louvor. Clama para que não seja entregue a seus inimigos, porque tinha feito o que é justo e certo. Que o Senhor garanta seu bem e que não permita que seja oprimido pelos soberbos. Diz que seus olhos se esforçam para ver o livramento e o cumprimento da justiça prometida. Argumenta que ele era servo e queria ser tratado com misericórdia. E repete um pedido muito conhecido nosso: ensina-me os teus decretos. E ele continua seu clamor por discernimento para poder entender os preceitos divinos. Reclama da demora, pois em sua compreensão já era tempo do Senhor agir, afinal sua lei foi violada. Finalmente o salmista começa a louvar. Diz que ama os mandamentos mais que o ouro puro e refinado, pois cada um deles é reto. Por isso, odiava o caminho da falsidade. Nos versos 129 a 136, nós temos a comunhão pela palavra. O escritor vai dizer que os preceitos divinos são maravilhosos, por isso ele os obedece, bem como o ensinamento da palavra são verdadeira luz, que até os ingênuos entendem. Ele abre a boca e suspira, diz ele que anseia pelos mandamentos, e então conclui com uma oração: volta-te para mim e mostrai-me a tua misericórdia, como fazeis sempre para com os que amam o teu nome. O salmista pede a Deus que firme seus passos na sua palavra e que nenhuma iniquidade tenha domínio sobre ele. Que o livre da opressão do homem para que possa guardar seus preceitos, que assim como na bênção sacerdotal, a face do Senhor possa resplandecer sobre seu rosto. E repete uma oração bem conhecida nossa: ensina-me os teus estatutos. Ele faz uma lamentação dizendo que rios de água corriam de seus olhos. Ele chorava muito, se entristecia, porque as pessoas não guardavam a lei do Senhor. Dos versos 137 a 144, nós temos o zelo pela palavra. O salmista vai falar da dor que ele sentiu por causa da desobediência do povo à lei de Deus. Ele diz que o Senhor é justo e retos são os seus juízos, assim como os seus testemunhos são justos e muito fiéis. Fala que seu zelo o consumiu, porque os seus inimigos se esqueceram das palavras do Senhor. Acrescenta que a palavra é muito pura, e esse era o motivo pelo qual ele a amava tanto. Se considera pequeno e desprezado, mas mesmo assim não se esquece dos preceitos divinos. Pois a justiça de Deus é uma justiça eterna e sua lei é a verdade. Lamenta que a angústia se apoderou dele, contudo, tinha como consolo seus mandamentos, que eram o seu prazer. Sabe que a justiça dos testemunhos é eterna e pede entendimento para viver. Afirma ter chorado profundamente
e suplica ao Senhor que o ouça, então poderá guardar seus estatutos. Nos versos 145 a 152, nós temos a experiência por meio da palavra. O salmista compartilha sua experiência de meditação. Ele clamou ao Senhor para que o salvasse, e então guardaria seus testemunhos. Diz que impediu o raiar da aurora. Em outras palavras, levantou muito cedo, antes do sol raiar, e clamou esperando o cumprimento das promessas. Seus olhos impediam as vigílias noturnas. Ele acordava de madrugada para meditar na palavra do Senhor. Pede para que o Senhor ouça sua voz, segundo a sua benignidade, e restaure sua vida segundo o seu juízo. O escritor diz que se aproximam dele os que perseguem o mal. Estão longe ou afastados da lei, porém sabia que o Senhor estava perto e que todos os seus mandamentos são a verdade. Quanto aos seus testemunhos, desde a antiguidade ele sabia que os havia fundado ou estabelecidos para sempre. A palavra de Deus é para sempre. Sempre foi e sempre será. Nos versos 153 a 160, nós temos a salvação pela palavra. Aqui o salmista suplica a Deus que considere sua aflição e livre-o, porque não se esquecia da sua lei. Que sua causa fosse defendida pelo Senhor e que sua gloriosa palavra o vivificasse. Ele era consciente que a salvação estava longe dos ímpios, porque eles não buscavam os estatutos do Senhor. E então ele louva a Deus, dizendo: Grandes são as tuas misericórdias, ó Senhor. Vivifica-me segundo os teus juízos. Mas em meio ao louvor, retoma a sua súplica por proteção, pois muitos são seus perseguidores e inimigos. Entretanto, não se afasta dos testemunhos divinos. O simples fato de observar os transgressores lhe trazia tristeza, porque não guardavam a palavra. Porém, o salmista amava os preceitos divinos e pede a Deus que, segundo sua bondade, o restaure, pois sua palavra é verdadeira desde o princípio, e cada um dos seus justos juízos dura para sempre. Dos versos 161 a 168, nós temos a perfeição da palavra. O salmista retoma o desconforto, vamos dizer assim, dizendo que os príncipes o perseguem sem motivo. Entretanto, seu coração teme a palavra. E ele então passa a considerar seu louvor. Regozijo-me com a tua palavra, como quem acha grande despojo. Eu pergunto a você, você já se alegrou ou se alegra com a palavra de Deus? O regozijo glorioso é algo que sempre me emociona, quando o Espírito de Deus desvenda uma escritura ao meu coração. Bom, mas o salmista continua dizendo que aborrecia e abominava mentira, mas amava a lei. 7 vezes. 7 é o número da completude. Então, o escritor louvava a Deus constantemente por causa dos seus justos juízos e sabia que grande paz têm os que amam a lei e nada os ofenderá. Afirma que tem esperado no Senhor sua salvação e cumprido os seus mandamentos. Sua alma guardou seus testemunhos, pois muitos amava. Afirma que o Senhor sabia que ele tinha guardado os seus preceitos e testemunhos. Dos versos 169 a 176, ele conclui o salmo com uma oração e o louvor por meio da palavra. Queridos, vamos orar com o salmista, agradecendo por esse salmo riquíssimo, tão intenso em exaltar a gloriosa palavra de Deus, que ainda que nós meditássemos todos os dias nele, sempre teríamos novas descobertas maravilhosas. Aproxime-se de ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento segundo tua palavra. Chegue à tua presença a minha súplica. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios pronunciarão louvores
quando me ensinares os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, porque todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão me ajude, porque escolhi os teus preceitos. Ansiava pela tua salvação, ó Senhor, e a tua lei é o meu deleite, o meu prazer. Viva a minha alma, e ela te louvará, e que os teus julgamentos me ajudem. Desgarrei-me como uma ovelha perdida. Procura o teu servo, porque não me esqueço dos teus mandamentos. Que bênção, Baruch Hashem. Obrigado, Senhor. Queridos, vamos para o Salmo 120. O título do Salmo 120 significa literalmente Cântico dos Degraus, Shir Hamalot. Esse título, com pequena variação no Salmo 121, inicia 15 salmos dispostos em sequência no Saltério, do 120 ao 134. Por degraus, entende-se uma subida, a qual é identificada com a jornada morro acima até a cidade de Jerusalém. Por isso, essa expressão também pode ser traduzida como cântico de romagem, tendo em mente a viagem que os israelitas de toda a parte faziam para ir ao templo adorar a Deus nas festas obrigatórias. Quando se nota o contexto de cada salmo, percebe-se que eles citam localidades distantes, como Meseque e Quedar, citada aqui no Salmo 120, e vão se aproximando na sequência dos salmos até chegar à casa do Senhor no Salmo 134. Por essa razão, supõe-se que esses salmos eram cantados pelos peregrinos desde a saída de seus lares até a sua chegada ao templo. Sendo assim, é dos lugares mais longínquos que esse salmo vê os israelitas iniciando sua peregrinação anual. Ao fazê-lo, ele não aponta somente a situação dos judeus exilados, mas também dos cristãos, evidenciando 3 características na vida dos servos de Deus que habitam nesse mundo perdido. A primeira característica da vida dos servos de Deus que habitam entre os mundanos é que eles são protegidos pelo Senhor. O salmo inicia com um tom de gratidão, apesar do rumo sombrio para o qual ele segue posteriormente. O verso 1 vai dizer: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me atendeu. A circunstância angustiosa levava os israelitas a clamarem a Deus a fim de serem protegidos e preservados. O que é maravilhoso notar é que, apesar de estarem no exílio por causa do pecado e da infidelidade, o Senhor não os abandonou à própria sorte. Se isso tivesse ocorrido, eles todos teriam perecido, como aconteceu a outros povos do passado, e não haveria nenhuma descendência de Israel atualmente. Mas, em vez disso, Deus lhes ouviu as preces e lhes atendeu às súplicas. E a súplica era a seguinte: ó Senhor, protege a minha alma dos lábios mentirosos, da língua traiçoeira. Esse texto parece mostrar que, apesar de serem recebidos pelas nações em que seu exílio transcorria, as tramas contra eles estavam sempre presentes. Uma palavra agradável podia esconder planos terríveis de destruição. Atitudes traiçoeiras como essas são mais perigosas que guerras declaradas. Mesmo assim, Deus se mostrava presente na preservação desses israelitas, que nas ocasiões de festas peregrinavam para Jerusalém com sincera gratidão e com motivos muito claros e justos de adorarem o soberano Deus. A segunda característica da vida dos servos de Deus nesse contexto desfavorável diante do mundo é que eles têm esperança de vindicação e restauração. O aperto passado pelos peregrinos rumo a Jerusalém nas suas terras de exílio não existia sem que eles meditassem a respeito da retribuição divina aos maus tratos que vinham recebendo. Por isso, dirigindo-se aos perseguidores estrangeiros, o salmista pergunta: o que será dado a ti e como isso te será retribuído, ó língua traiçoeira?
O escritor do Salmo não está buscando uma resposta, pois ele demonstra conhecê-la. A pergunta apenas cria ocasião para a réplica, que é imediatamente declarada no verso 4. Flechas afiadas de soldado com brasas de zimbro. Essa é uma figura muito sugestiva de destruição militar. A preposição com pode agir aqui de modo duplo. Ou ela é usada para fazer referência a um ataque com flechas por um lado e fogo pelo outro, ou a uma só ação de se atirar flechas inflamadas. Independente de qual seja a opção correta, a ideia é de uma destruição militar, vívida e amedrontadora. A terceira e última característica da vida daqueles que pertencem a Deus e habitam entre quem não teme ao Senhor é que eles são odiados e perseguidos. A situação dos judeus que vinham de fora da Palestina para adorar em Jerusalém era muito difícil. O verso 5 diz: Ai de mim, pois vivo exilado em Meseque e habito junto às tendas de Quedar. Essa não é uma realidade de uma só pessoa, mas dos exilados em geral, já que dois lugares muito distantes são citados. A terra de Meseque era localizada em uma região montanhosa, a sudeste do Mar Negro, ao norte da Síria, muito distante de Israel, e era habitada por gente marcada por agressividade e paganismo. Já Quedar ficava bem ao sul da Palestina e era habitada por pastores nômades que viviam em tendas, cujos guerreiros, principalmente seus arqueiros, eram famosos e temíveis. Assim, o quadro pintado pelo Salmo vislumbra israelitas exilados desde o norte até o sul, possivelmente depois da destruição de Samaria pela Assíria em 722 a.C., como punição prevista na lei por causa do afastamento e da infidelidade dos israelitas diante do Senhor. Essa situação, que já datava de um bom tempo, colocava esses israelitas em uma condição bem delicada. O verso 6 diz: Há muito tempo a minha alma ali habita com os que odeiam a paz. Dizer que aqueles homens odiavam a paz, além de apontar a índole guerreira daqueles povos, revela o fato de que eles tratavam os israelitas exilados entre eles com furor. A exemplo do que aconteceu na França, Espanha e Alemanha, os israelitas eram odiados e perseguidos por um ânimo xenofóbico que tendia a ser irracional. Na verdade, a aliança mosaica previa isso. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem mesmo a planta de teu pé terá repouso, como diz Deuteronômio, capítulo 28. Por isso, não havia acordo, nem um ecumenismo como nós vemos hoje. Quando os israelitas tentavam buscar a paz, eram ainda mais odiados e perseguidos. No verso 7, o salmista diz: Eu amo a paz, mas quando eu digo isso, eles se inclinam para a guerra. Portanto, ainda que as condições fossem contrárias, o povo de Deus exilado por seus pecados mantinha a esperança de que o Senhor, por sua graça e soberania, inverteria a situação e lhes daria a paz e o cumprimento das promessas. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.